pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estarão com acesso a esse vídeo. Bom, com a suspensão das aulas presenciais, nós temos o desafio aí, nós professores e vocês alunos, de manter as atividades acadêmicas através das videoaulas. Como vocês são jovens, estão aí na vanguarda da tecnologia, acho que não terão problema com essa dinâmica, né? Já devem estar acostumados. Eu estou gravando aqui de casa, perto do hospital, dá até vontade de passar lá, mas o melhor é que nós nos mantenhamos isolados de quarentena por recomendações médicas, na verdade. Espero que estejam todos bem, que estamos bem. Como que vai funcionar? Eu vou comentar em cima do material que eu já tinha preparado para a sala de aula. Então, tem duas telas aqui. Acho que a tela que está sendo compartilhada com vocês é a tela em que aparece nos slides, e na outra tela está aberta a legislação para consulta, para que eu possa dialogar com vocês lendo a legislação que não constar diretamente nos slides, mas especificamente o Código Civil que está aberto aqui, né? Que vai nos orientar, já que na nossa aula hoje a gente vai continuar a análise dos negócios jurídicos, mais especificamente da escada pontiana. Né? Bom, na última aula, adentramos nos aspectos nos elementos de existência. A escada pontiana é um trabalho desenvolvido, uma teoria desenvolvida pelo professor e jurisconsulto Pontes de Miranda, em que a análise do negócio jurídico passará por 3 etapas. A etapa da existência, a etapa da validade e, por último, da eficácia. Nem sempre haverá análise da eficácia, mas sempre da validade e da existência. E sendo que na existência nós analisamos elementos e na validade requisitos. É meramente formal essa distinção. Na verdade, essa distinção nem existe na legislação. Como nós já vimos no artigo 104, o legislador vai direto para o plano da validade. Mas o Pontes de Miranda, trabalhando antes do legislador de 2002, já previa que se há agente capaz, primeiro tem que existir agente, né? Então, como nós vimos, no plano de existência, a gente vai tratar do que é elementar, do que é pressuposto, daquilo que sem não existe. E na validade, esses requisitos, ou seja, algo que já existe e que é qualificado. Então, na validade, nós qualificamos os elementos de existência. Então, vamos a isso, né? Vamos continuar essa nossa análise. Muito importante, pessoal, entender como que funciona e por que foi escolhido, qual é a dinâmica da escolha dessa nomenclatura para diferenciar elemento, requisito e pressuposto, e vamos entender melhor o que é cada um deles. Então, o elemento, ele integra o plano da validade. Se é elemento, ele é conteúdo de alguma coisa, faz parte de alguma coisa. Sem aquilo não existe. Então, sem os elementos de existência, não sequer há negócio jurídico. Já o requisito é uma característica. Como nós vimos no plano da validade, a gente qualifica e adjetiva os substantivos que fazem parte do plano da existência. Então, se é característica, é uma qualidade. Ou seja, requisito é qualidade, e qualidade é no plano da validade. Fica aí até esse mnemônico, validade, qualidade, validade, qualidade, que é, no fundo, o requisito desse segundo plano. Já o que é pressuposto? O pressuposto é antes de alguma coisa. Existência é pressuposto de validade, então um elemento é pressuposto de requisito. Sem elemento, não é requisito. Sem existência, sequer há validade, porque a gente não qualifica algo que não existe. Beleza? Então, primeiro, o que a gente faz? Analisa esse plano de existência, os elementos. São só substantivos. Sempre que vocês se depararem com substantivos, nós estamos no plano de existência. Então, agente, vontade, objeto e forma, sendo que alguns doutrinadores alocam a vontade dentro da análise do agente. Já o plano de validade, o segundo plano dessa escada pontiana, analisa os requisitos ou as características desses elementos, que são pressupostos. Então, o agente agora é capaz, a vontade agora é livre, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado, e daí em diante. Beleza? Vamos entender melhor a dinâmica de aplicação. Nós já vimos que podem existir negócios jurídicos que são existentes, inválidos, mas eficazes. Ou seja,
Eles existem. Se eles existem, a gente vai analisar a qualificação deles, já que é pressuposto. Se ele não contempla todas as características descritas lá necessárias no plano de validade, ou seja, todos aqueles requisitos, provavelmente ele vai ser inválido e provavelmente ineficaz. Mas a lei sempre protege uma pessoa específica no direito civil. Qual que é essa pessoa? A pessoa de boa-fé. Nós temos o exemplo do casamento anulável quando celebrado de boa-fé. Esse casamento, de acordo com o artigo 1561, embora anulável, ele pode produzir efeitos para um dos cônjuges se aquele cônjuge estava de boa-fé. A boa-fé, pessoal, junto com a função social, são os dois maiores princípios, eu diria assim, de todo o Código Civil. Então, sempre que houver boa-fé, pode ter certeza que o direito civil vai dar um jeito de resguardar as expectativas, os interesses jurídicos daquele que atuou de boa-fé, com uma premiação e, por outro lado, uma punição para aquele que agiu de má-fé. Então, de acordo com o parágrafo 1º do 1561 do Código Civil, se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão. Então, preste atenção. O 1561 no caput, prevê as hipóteses de casamentos que seriam anuláveis ou mesmo nulos. Esses casamentos anuláveis ou nulos, eles são existentes porque tem lá agente, tem objeto, tem respeito à forma, tem vontade. Mas no momento de análise da validade, houve algum problema. A gente identificou algum problema e eles podem ser anuláveis ou nulos. Ou seja, segundo plano. Todavia, eles podem gerar efeitos, porque a dinâmica de aplicação, que é a nossa preocupação agora, ela é fluida, ela não é estanque. O direito civil ele não é compartimentalizado, ele não é uma ciência exata, porque ele trata das relações diárias, privadas, e elas são as mais diversas possíveis. Então, mesmo possivelmente inválido, esse negócio jurídico será eficaz se houve celebração, pelo menos por uma das partes, de boa-fé. Tá? O que é importante aqui? Para alunos de terceiro período, entender essa dinâmica do casamento pode parecer complicado. O que eu quero que vocês observem é que estes planos não vão ser analisados de maneira estática. Eles se modificam, eles nos surpreendem. Então, não pensem que existirá uma resposta automática. O direito civil, ele sabe, o legislador do direito civil, ele sabia que estava preparando um código para uma sociedade em constante evolução. E se ela está em constante evolução e modificação, suas previsões têm que ser fluidas, têm que permitir que novas relações sejam contempladas e que aquele que agiu de boa fé, mesmo diante de um negócio jurídico inválido, tenha seus interesses. Tenha premiado essa boa fé e tenha seus interesses resguardados. Beleza? No segundo exemplo, eu falei sobre o contrato com uma condição suspensiva, que já está lá no terceiro plano. Condição nós veremos melhor no terceiro plano, tá? No plano da eficácia. Esse contrato sob condição suspensiva, ele existe, ele é válido, mas ele é ineficaz. Por quê? Porque a gente está no terceiro plano. Por que ele é ineficaz? Porque a condição ela é um acontecimento futuro e incerto. E quando a gente estabelece uma condição no negócio jurídico, ele ainda não produz seus efeitos. A mera expectativa de direito diante de uma condição suspensiva. Então, estamos analisando no mesmo negócio jurídico os três planos. Analisamos se ele é existente, ele tem todos os subjetivos, tem todos os substantivos previstos para os elementos. Ele é válido porque esses elementos foram qualificados e preencheram os requisitos de validade. Mas ele é ineficaz, ele está aguardando o acontecimento daquela condição para que ele possa produzir todos os seus efeitos. Esses são os termos do artigo 125. Vamos lá. Subordinando-se à eficácia, inclusive aqui, ó, a gente vai poder destacar. Subordinando-se à eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto essa não se verificar, ou seja, enquanto ela não acontecer, não se terá adquirido o direito que ela visa, então haverá mera
expectativa de direito. Beleza? Vamos continuar nossa aula aqui. Deixa eu passar isso aqui para o outro lado. Cá. Pronto. Aí ficou melhor, né? Então, continuando. Mas também, uma questão relevante que é o tempo rege o ato. Isso é uma regra tanto do direito civil, normalmente também vinculada ao direito processual. Nos planos de existência e validade, vai prevalecer a lei que estava vigente no momento da celebração. Já quanto aos efeitos, será aplicável a lei vigente no momento da produção, porque são planos diversos, né? Vocês têm que guardar de forma geral. Vai se aplicar a lei vigente no momento da prática, ou da celebração, ou da produção dos efeitos. Então, o Código Civil, ele é relativamente novo, e ele teve que encarar esse desafio de imaginar como seria a transição do Código Civil de 16 para 2002. E ele fez o seguinte: vamos preservar o máximo possível as relações que foram elaboradas, que foram criadas na vigência do Código de 16, já que eram atos jurídicos perfeitos naquele momento, e vamos trazer os efeitos do Código Civil de 2002. Então, vão se aplicar a esses planos de análise as leis vigentes no momento de sua ocorrência. Existência e validade a análise ocorreu lá em 2000, porque foi um negócio jurídico elaborado no ano 2000. Então, você vai aplicar quanto a esses planos o Código Civil de 1916, que era vigente. Mas ele tem uma condição suspensiva. Essa condição suspensiva só vem a ocorrer em 2015. Aí você aplica o Código Civil de 2002, porque quanto aos efeitos vai ser aplicável a lei vigente no momento de sua produção, que foi 2015, e a lei vigente era o Código Civil de 2002, beleza? Continuando, gente. A gente já analisou agentes, vontade, essa manifestação de vontade é a minha maior preocupação, porque nós discutimos, mas de maneira um pouco mais rápida, essa vontade. O que é a vontade? É um elemento que impulsiona o indivíduo à prática de qualquer negócio, de qualquer ato. Você só pratica um ato porque você quer, já que estamos diante do direito privado, não do direito público, que impõe certos atos, a observância de certos atos, né? E essa vontade, ela tem que ser manifestada, ela não pode ficar meramente no plano psicológico, ela tem que fazer parte do plano dos fatos para ter relevância jurídica, porque você precisa em algum momento, pode ser que você precise em algum momento comprovar, inclusive, que você praticou aquele ato. Então, a sua vontade ela tem que ser externalizada de alguma maneira, ou manifestada de algum modo, nem que seja através do silêncio, né? E preocupados com essa manifestação e com essa exteriorização da vontade, o legislador elaborou o artigo 110, né? Os legisladores elaboraram o artigo 110 do Código Civil, segundo o qual a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário de conhecimento. Então, a manifestação de vontade subsiste, vamos destacar aqui, né? Aqui, esse aqui maior. Subsiste, ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. O que significa essa primeira parte? Se você tiver feito uma reserva mental, ou seja, tiver pensado que ele não queria alguma coisa, mas não se manifestou, vai prevalecer, essa reserva mental não vai prevalecer. Por quê? Porque você não exteriorizou, então não fez parte da sua manifestação de vontade. A outra parte a sua contraparte no negócio jurídico tem que ter ciência dessa sua reserva mental. Então, ao negociar, você precisa avisar, você precisa externalizar se você quer ou não concordar, se você concorda ou não com determinada cláusula de um negócio, ou se você concorda ou não com determinada disposição, né, de vontade da outra parte. Não fazê-lo é o que nós chamamos de reserva mental. É somente pensar que você não quer aquilo. Por isso que é sempre indicado negociar contratos, por exemplo, através de e-mails, formalizar através de atas, para que fique documentado
Você expressou sua vontade, não foi mera reserva mental. Todavia, se a outra parte tinha conhecimento da sua reserva mental, houve manifestação de vontade efetiva e essa reserva mental agora passa a constituir uma ressalva ali naquele negócio jurídico, passa sim a ser uma manifestação de vontade, não mera reserva mental. E qual que é o sentido dessa expressão reserva mental? A doutrina seria a emissão de uma declaração não querida em seu conteúdo, tampouco em seu resultado, tendo por único objetivo enganar o declarado. Reserva mental é a emissão de uma declaração não querida em seu conteúdo, tampouco em seu resultado, tendo por único objetivo enganar o declaratório. Então, para a doutrina, reserva mental, para a doutrina majoritária, né? Reserva mental ocorre em situações em que há a exteriorização de uma vontade, mas internamente aquele emitente da vontade não concorda com ela. Vamos a exemplos para ficar um pouco mais fácil. Cá, deixa eu apagar a bagunça aqui. Pronto. Dois exemplos são muito bons. O primeiro é de um escritor que, para aumentar a venda de seu livro, declara que toda a renda será doada a um educandário, mas sabe que não pretende cumprir sua promessa. Então, o cara, ele emite certa vontade, esse escritor. Qual que é? De doação, caso as pessoas comprem seu livro, os valores serão doados. Mas ele faz uma reserva mental. Uma reserva mental de que não vou cumprir essa promessa. Essa reserva mental não pode ser válida, a não ser que a outra parte tenha conhecimento. Então, no fundo, não seria uma doação, né? Na verdade, ele vai pegar o dinheiro para si. Inicialmente, pelo que prevê o artigo 110, essa manifestação essa reserva mental não deve ser considerada válida, a não ser que a outra parte tenha conhecimento. Então, se você compra um livro crendo que o valor de compra daquele livro vai ser doado, e no fundo o escritor não o faz porque tinha uma reserva mental, ele não pode alegar em juízo que você tinha ciência daquilo, porque ele não expressou aquela vontade. Tá? Outro é o professor que promete dar um prêmio de 1 milhão ao aluno que obtiver a maior nota no fim do semestre. Né? Quem dera se o professor tivesse condições de fazer isso, né? Mas não tem. Bom, essa manifestação, essa ausência de manifestação de vontade chega a comprometer a existência do negócio jurídico? Pode ser que sim. Pode ser que sim, né? De acordo com o 110, se essa manifestação de vontade, quando você quer elaborar um negócio jurídico, na sua manifestação de vontade, se houver reserva mental, ela vai se considerar inexistente, a reserva mental. Beleza? O negócio jurídico vai ser válido com a análise do que você efetivamente manifestou. Então, esse escritor, ele manifestou que se você compra, ele doa. Se você compra, ele doa o valor. É isso que vai prevalecer. E não o que ele reservou mentalmente. Beleza, pessoal? Bom, temos aqui os outros elementos, inclusive que a gente chegou a pensar durante a aula passada, junto com o Tartuccio. Eu vou passar aqui e vou direto para essa discussão que a gente ainda não viu, que é da atuação judicial diante de alguns elementos dos negócios jurídicos. Né? Como nós vimos, diante de negócios jurídicos, nós temos elementos particulares, que são vinculados especificamente àquele negócio particular, elementos categoriais, que se aplicam a uma categoria, o próprio nome é bem autoexplicativo, e elementos gerais, que são de todos os negócios jurídicos. Então, dentro do Código Civil, nós temos artigos que se aplicam especificamente à compra e venda. Vocês terão um conhecimento melhor disso na matéria, na disciplina de Direito dos Contratos. A análise dos contratos em espécie. E esses contratos em espécie, como locação, compra e venda, a locação, inclusive, tem uma legislação própria. Mas o contrato de compra e venda tem artigos voltados apenas para eles, os contratos de compra e venda. Então, são elementos lá, a descrição de alguns elementos categoriais. E nós vimos que também há elementos que são gerais. Aqueles primeiros,
aqueles substantivos, ou seja, agente, objeto, vontade e forma são elementos gerais e alguns negócios jurídicos têm elementos categoriais que estão descritos na legislação. Portanto, esses elementos gerais são comuns a todos os negócios. Exemplo, aqueles que a gente acabou de dizer. Eles podem ser intrínsecos ou extrínsecos. O que são os intrínsecos? Fazem parte do próprio negócio. A forma, o objeto ou a circunstância. Ou seja, coisas que estão, na verdade, elementos que estão vinculados, características que estão vinculadas ao documento, ao negócio, a forma daquele documento, o objeto daquele documento, as circunstâncias que levaram ao documento. Nós temos elementos gerais extrínsecos, que são o agente, o lugar e tempo, que existem independentemente do negócio jurídico. Não se preocupe, isso aqui é só uma forma de aprofundar. Então, o que vocês precisam lembrar mesmo é que nós temos os elementos gerais, que são aqueles 4 previstos no primeiro plano, no plano da existência. Beleza? Quanto aos elementos categoriais, são aqueles que são característicos de certo tipo de negócio. Melhor exemplo, as diferenças existentes entre as distintas previsões aplicáveis à locação e à compra e venda. Na compra e venda, um elemento categorial bem característico é o preço. Todo contrato de compra e venda tem que prever um preço. Inclusive, esse é um desenvolvimento doutrinário muito importante, né? Confirmado por aquele que, para mim, o maior civilista do século passado, que é o Caio Mário, no Brasil, né? Que é o Caio Mário da Silva Pereira. Então, para a doutrina majoritária, o preço é um elemento essencial do contrato de compra e venda. Inclusive, a legislação, no artigo 481 e no artigo 482 do Código Civil, faz referência a essa natureza de elemento categorial do preço e da venda. Beleza? O pessoal, diante de um negócio jurídico que não preenche os elementos, ou seja, não preenche aqueles pressupostos e não preenche aqueles substantivos descritos no plano da existência, qual que é o papel do juiz? Como deve atuar o Poder Judiciário? Primeiro, não há necessidade de desconstituição judicial. Ou seja, se um negócio jurídico é inexistente, não haveria necessidade de ajuizar uma ação solicitando a declaração de desconstituição daquele negócio jurídico. Porque se ele é inexistente, ele é um nada jurídico, não há que se falar em desconstituir algo que não existe, porque se ele não existe, sequer ingressou no mundo jurídico. Ainda, se ele não existe, nós estamos no primeiro degrau da escada pontiana, você não precisa analisar a validade e eficácia. Então, sequer chegaria a analisar o plano da validade e da eficácia. Como nós vimos, essa é a ideia geral, mas especificamente alguns negócios podem, no futuro, questionar essa ideia, porque a gente viu que a dinâmica de análise deles não é estanque. Então, nós podemos ter o casamento putativo, que ele é existente, inválido, mas eficaz. Pode ser que algum dia a gente considere um contrato, que um negócio jurídico inicialmente inexistente seja válido e eficaz? Não sei. O Código Civil é lotado de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados. Então, a gente discutiu essas janelas abertas à interpretação do magistrado, que, não sei, talvez algum dia a gente pode chegar lá. No momento eu não consigo vislumbrar, não, mas pode ser que algum dia a gente chegue lá. Mas, inicialmente, se algo é inexistente, não há por que analisar validade e eficácia hoje em dia. Beleza? Então, o juiz, diante de um negócio jurídico que é inexistente, ele sequer precisa desconstituí-lo. Só vai declarar que ele é inexistente desde o início daquela tentativa de negócio jurídico. E se ele é inexistente, não vai precisar analisar a validade e eficácia. Tranquilos? Essa questão nós já fizemos, na verdade, nós já fizemos essas duas em sala. Vamos passar agora para a análise do plano de validade. Dentro da validade, a gente analisa requisitos, né? Então, o segundo degrau da escada pontiana. Aqui a gente qualifica aqueles substantivos, aqueles elementos da existência. Então, se antes tínhamos agente, agora temos agente capaz. Então, deixa eu até
destacar isso aqui, né? Aqui. Opa, o que aconteceu aqui? Fechar. Então, a gente agora ele é capaz, a vontade é livre, o objeto não basta ser existente, tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável, dentro daquela discussão de negócios jurídicos aleatórios que nós já vimos, e a forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei. Então, temos aqui mais características. Temos aqui que analisar. Espera só um minutinho que eu vou ter que apagar isso aqui. Qualificação dos elementos de existência. Tá ok? Vou fazer um novo vídeo para vocês daqui a pouco. Um abraço.